sermos seres completamente dependentes do nosso Deus. Mesmo porque a Bíblia, quando fala a respeito de Deus, diz que o nosso Deus é bom, diz que a sua vontade é agradável e perfeita para conosco. Então nós podemos nos debruçar diante dele e clamar a ele sua graça e misericórdia na vida da gente. Ficamos durante um período orando individualmente, colocando nossas vidas, nossa gratidão, nossas necessidades diante do Senhor. Meu Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio que temos nessa noite de estarmos aqui reunidos como filhos teus para buscar a presença, a direção, o cuidado do Senhor para a vida da gente. Mas também queremos te agradecer pelo privilégio de reconhecermos nessa noite o muito que o Senhor tem feito por cada um de nós. Sem o Senhor nós não iríamos a lugar nenhum. Então nós queremos te louvar pelo derramar da tua graça, pelo manifestar, ó Deus, o teu perdão na vida da gente, pela maneira como o Senhor tem conduzido a gente em momentos difíceis, complicados. Nós te louvamos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiramente o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Pai, cuida de cada um de nós, inspira o coração da gente nessa noite. Pelo amor de Jesus, vem aquecer a nossa alma nessa noite. Vem nos envolver com a tua presença, meu Senhor. Que a presença do teu Espírito Santo seja forte na vida da gente, porque essa é a tua casa, é casa de adoração, de intercessão, de gratidão ao Senhor. Pai, nós queremos orar por aqueles que ainda não vieram à tua casa, aqueles que já estão vindo, aqueles, ó Deus, que não poderão estar aqui. Continuamos pedindo ao Senhor que o Senhor esteja envolvendo cada filho teu, cada filha tua, Pai, colocando cada um deles debaixo da tua asa protetora, cuidando deles e livrando-os de todas as dificuldades. Ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos toda a tua direção para o culto dessa noite, a direção desse momento devocional, os cânticos, ó Deus, a leitura da tua palavra, as intercessões, os pedidos que serão formulados aqui, a pregação da tua palavra, que tudo nessa noite, meu Deus, seja recebido pelo Senhor e tenha como objetivo a honra, a glória e o louvor do Senhor. É assim que nós oramos, mas o fazemos sempre muito agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém.
Vamos convidar o grupo de louvor, irmãos. Vamos estar cantando ao Senhor nesse momento. Temos tantos motivos para agradecer, tantos motivos para adorar, tantos motivos para servir ao Senhor, para nos alegrar na presença dEle. E vamos fazer isso através dos cânticos dessa noite, apresentando a Deus tudo aquilo que está no coração, na alma da gente. Graças, paz, irmãos. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos estar louvando ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, exaltamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, exaltamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos. A Ti, ó Rei Jesus, exaltamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Quando olhamos para a grandeza do Senhor, né, nos perguntamos quem somos nós para que o Senhor, com tamanha grandeza, ainda se importe com cada um de nós, né? Mas esse é o nosso Deus, o Deus que Ele é grande, que é tremendo, que é soberano, mas um Deus que nos ama também, com amor infinito, né? Vamos continuar louvando com Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Existe, acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra,
os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, vamos fazer a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. Esse texto vai estar projetado ali, para que todos possamos fazer essa leitura. Como normalmente temos feito, estarei lendo os versos ímpares e os irmãos em uníssono farão a leitura dos versos pares. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. O texto diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus nos ajude não só a entender, mas a aplicar a sua boa palavra na vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós temos alguns comunicados para colocar diante dos irmãos aqui. O primeiro deles é sobre o aviso que a gente postou hoje e de que todos nós já temos conhecimento.
a partir do próximo domingo, todos os cultos do domingo à noite serão, a partir do próximo domingo, nós teremos 2 cultos à noite. O primeiro culto vai começar das 18 horas e irá até às 19h10. O segundo culto, das 19h20 até às 20h20. 1 hora de cada culto. Se passar uns 5 minutos, não há nenhum problema. 10 minutos de espaço para que os irmãos que participaram do primeiro culto possam retornar para sua casa, enquanto os irmãos que vieram para o segundo culto poderão estar aqui. Então, que a gente não se esqueça disso. Queria, inclusive, que os irmãos estivessem passando para todos aqueles membros da nossa igreja que ainda não estão vinculados a nenhum desses grupos de WhatsApp, que a gente esteja divulgando o máximo possível, para que estejamos aqui no próximo domingo, tendo o conhecimento de que teremos esses 2 cultos. E como já ficou definido, cada membro da igreja vai decidir em qual culto ele deve vir. Se para você for melhor, for mais cômodo estar no primeiro momento aqui, das 18 às 19h10, tudo bem. Você só não deve ficar para o primeiro e para o segundo culto, não é? Mas poderá escolher um desses 2 e estar conosco. Bem, outra informação que temos a dar é que a congregação Bela Vista estará a partir desse domingo, os irmãos já se reunindo lá no santuário, e devemos estar então orando por essa congregação. Ontem nós estivemos lá realizando a ceia do Senhor, pregando no culto da quarta-feira, portanto, e graças a Deus tivemos um número razoável de irmãos, mas a gente percebe que muitos irmãos deixaram de se congregar. A assistência maior, provavelmente, como aqui, né, tem sido mais aos domingos do que necessariamente durante o meio de semana. Mas vamos estar orando, então, pela congregação ali na Bela Vista. A irmã Meirinha também lembra aos irmãos de que mês de julho é mês de missões estaduais. E durante esse mês, a pretensão do setor de missões é trazer os irmãos das nossas congregações. Normalmente, em época de missões, nós procuramos enfatizar o trabalho que está sendo realizado na Bahia toda e esquecemos do trabalho missionário que a nossa igreja faz. Nós temos, como igreja, e alguns trabalhos realizados pelas nossas congregações também, Bela Vista, não é? Temos Oricó, nós temos também o trabalho em Piraúna, nos Melos, que Oricó faz esse trabalho ali nos Melos. Temos também em Ibiaçu, temos Água Fria, Ponto Novo, temos também lá em Itamaraty. Então, nós temos algumas congregações que é fruto desse trabalho missionário da nossa igreja. E nós precisamos estar cada dia conhecendo um pouco mais daquilo que esses irmãos estão fazendo, o que Deus está realizando através da vida de cada um deles nessas localidades. Então, durante o mês de julho, teremos a presença dessas missões aqui em nossa igreja, partilhando conosco um pouco do que Deus tem feito ali e ministrando para a gente também cânticos de adoração, reflexão da palavra de Deus, etc. Outro comunicado que temos, esse é da parte da juventude da nossa igreja. Os jovens tiveram a iniciativa de distribuírem sopas aos sábados, no horário das 15 horas, não é isso? 15 horas. Então, às 15 horas. E a pretensão dos jovens é fazer isso nesse sábado agora, já começando nesse sábado, mas os jovens também desejam contar com a presença dos irmãos.
Irmãos que não fazem parte da organização podem muito bem se juntar a esses jovens no próximo sábado, 15 horas, repito, para que nós possamos estar distribuindo essa sopa, mas não será apenas uma oportunidade de distribuição da sopa. O sopão é chamado de sopão evangelístico, e nesse sentido estaremos distribuindo a sopa, mas ao mesmo tempo também compartilhando um pouco da palavra de Deus. Nesse mundão que a gente está vivendo tão maluco, tão cheio de problemas e de crises, uma palavra de fé e esperança vem sem a menor dúvida como acalhar na vida de cada uma dessas pessoas. E nós temos a mensagem que pode trazer ao coração dessas pessoas alegria, verdadeira alegria, paz e vida que há em Jesus Cristo. Então, próximo sábado, 15 horas, sopão evangelístico, e aqueles irmãos que desejarem poderão estar aqui. A saída será aqui da nossa igreja mesmo, então podem vir para aqui, ali pela parte do departamento do prédio de educação cristã, o acesso será por lá, então os irmãos podem vir, aqui a gente ora, sai e vai fazer esse trabalho para a glória do nome do Senhor, amém? Ok, meus irmãos, nós temos alguns pedidos de oração, precisamos continuar orando pelo Anselmo. Anselmo tem melhorado, graças a Deus, louvamos a Deus por isso, mas ainda precisa das nossas orações até a sua completa recuperação. Irmã Lieude também precisamos estar orando pela irmã Lieude. O pai da irmã Carmen seria submetido à cirurgia, mas ainda não foi possível, foi transferido essa data para o dia 8 de julho, que a gente esteja colocando o nome dele diante do Senhor, para que Deus esteja cuidando e ministrando sobre ele a restauração que ele tanto necessita. Vamos também estar orando por Euclides, meu pai de irmão Ricardo, para que Deus também esteja entrando com providência na vida dele e restaurando a sua saúde. Irmãos enfermos da nossa igreja, como a irmã Judite, a irmã Antônia Salles, Antônio Borges teve um pequeno acidente, acabou ferindo o pé e está impossibilitado de poder se deslocar aqui para a igreja, mas a saúde dele vai bem, graças a Deus, mas ele está com o pé imobilizado, que a gente esteja orando pela recuperação do seu servo. Irmã Marilene também, vamos estar orando pelos irmãos da nossa igreja, para que Deus possa enviar o socorro e a cura, restauração na vida de cada um desses irmãos. Gostaria de saber se há algum outro pedido, um pedido particular que os irmãos desejam aqui colocar diante da congregação. Irmão Solidal. O irmão Lindolfo. O irmão do irmão Lindolfo, isso. Antônio Freitas estará sendo submetido a 3 cirurgias, está contando com as nossas orações. Há um outro pedido, irmãos? Então vamos orar por essa Soraya. Vamos estar orando por Soraya, precisa da intervenção do Senhor. A Covid, nesse período tem alcançado, infelizmente, a vida de muita gente. E vamos estar orando para que Deus possa trabalhar na vida de Soraya e recuperar a sua saúde. Mais um outro pedido, irmãos? Vamos estar orando, então, colocando diante do Senhor. Quero pedir à irmã Marinês que esteja aqui ao microfone, orando ao Senhor, colocando diante dele esses pedidos. É óbvio que não há como memorizar todos os nomes, mas o nosso Deus já ouviu cada nome e certamente vai responder a nossa oração. Irmã Priscila?
Ok. Irmão Van, exatamente, Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos, Senhor, por estarmos em tua casa nessa noite, Senhor, essa que é chamada casa de oração, Pai. E saber, ó Deus, que temos ao Senhor a quem possamos recorrer, que possamos, ó Deus, elevar os nossos pensamentos e as nossas petições a Ti, sabendo que do Senhor é que vem o nosso socorro, Pai. Não porque temos mérito algum, ó Pai, mas pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que rasgou o véu de alto a baixo e nos deu acesso ao Santo dos Santos, Pai. E é neste nome, Senhor, que nós fazemos menção nesta hora. É neste nome, Senhor, que nós adentramos, Senhor, a Tua presença nesta hora, Pai. Pedindo, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão passando, Senhor, por dificuldades em meio à sua saúde, Senhor. Nós cremos que Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura toda dor, Pai. E nós te pedimos, Pai, que Tu possa estar indo de encontro a cada um nesta hora, Pai, que foi mencionado, Senhor. E que Tu possas, ó Deus, estar operando maravilhas no nosso meio, Senhor. Que Tu possas estar restaurando, Pai, a saúde dos Teus servos, Pai, fortalecendo o seu ânimo, revigorando o seu vigor, Pai, para que a esperança deles estejam vivas cada dia, Senhor, em Ti, Pai. E assim seja. Ó Deus bendito e santo, nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias de lutas, Pai, como a Tua própria palavra diz, que são dias maus. Mas nós cremos também no que a Tua palavra nos diz, Senhor, que as aflições dessa vida não se comparam com a glória que há de vir. E que em todo o tempo, Senhor, os nossos corações possam estar firmados em Tua palavra, pois elas são verdadeiras e fiéis, Pai. Ó Pai, para que possamos estar vendo cada dia o Teu manifestar no nosso meio, Pai. Nós Te louvamos pelo que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida da irmã Antônia Salles, Senhor, pelas melhoras que o Senhor já tem dado à Tua serva, Senhor. Nós cremos que o Senhor também tem sustentado, ó Deus, a vida da irmã Alieudes, ó Pai, de sua família. Ó Deus, que Tu tens tido cuidado sobre a vida dela, que ela não está só, mas o Senhor está ali com ela em todo o tempo, Pai. Também colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida do irmão Lindolfo, Senhor. Tu conheces ele, Tu sabes as necessidades dele, Pai. Que Tu possa, Deus, estar sendo um médico por excelência em meio a essa cirurgia que ele necessita fazer, conduzindo, Senhor, toda a equipe para que possa ser uma cirurgia bem-sucedida, Pai, em nome de Jesus. Também oramos, Senhor, pela vida de Soraya, Pai amado, que Tu possas estar indo ao encontro dela nesse momento, Pai, trazendo restauração também à vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, Te colocamos a vida de Ivan, Senhor, que Tu possas estar restaurando a saúde dele, Pai, desse acidente que ele sofreu, Pai, sendo com toda a sua família, Pai, em nome de Jesus. Também, Deus, visita a vida de Cleinha, Pai, que Tu possas estar restaurando a saúde da Tua serva também, Pai. A vida da irmã Marilene, Senhor, que o Senhor também tem sustentado e creio que o Senhor tem operado, Senhor, também no meio da vida dela, Pai. São tantos, Senhor, que foram mencionados e tantos outros que não foram mencionados, mas todos estão sendo vistos pelo Senhor, porque os Teus olhos estão sobre toda a terra, a contemplar aqueles que se voltam para Ti, que clamam a Ti. Ó Deus, porque nós cremos que quando clamamos ao Senhor, do Senhor vem o nosso socorro, e a resposta é certa, Pai. Nós descansamos nisso, Pai, sabendo que a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável, Pai. Te louvamos também pela ação do Senhor sobre a vida do filho da irmã Lourdes, Pai, o qual tinha um diagnóstico contrário, mas o Senhor já tem operado, e nós cremos que a boa obra que o Senhor começou ali naquela vida, o Senhor é de completar, Pai. Continua conosco nessa noite, Senhor, falando aos nossos corações. É o que eu Te peço, desde já Te agradeço, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Senhor. Vamos convidar o grupo de louvor mais uma vez. Vamos continuar cantando. Vamos nos colocar de pé para cantarmos melhor. Em meio a todos esses momentos, né, a gente tem a certeza de que nós temos um bom amigo, um grande amigo, na verdade, né? Vamos estar louvando com o hino do cantor cristão 73. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador.
Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. No seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Vamos continuar louvando com Em Teus Braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia. Vamos fazer aqui a leitura do texto de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 até o verso de número 10. 2 Reis 2, de 9 a 10. Segundo Reis 2, de 9 a 10, diz assim: Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Que Deus nos ajude a entender o texto e colocar em prática os ensinos da sua palavra. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor em oração e pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo nos ajude não só a entender, mas encarnar, Pai, a tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. O Senhor sabe perfeitamente que há uma intenção do coração da gente, é viver uma vida que seja mais agradável a Ti. Então nos ajuda, Pai, a fazer aquilo que está no Teu coração, porque nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, eu sei que ao longo da nossa vida cristã, nós formulamos muitos desejos pessoais. Muitos desses desejos, na verdade, estão relacionados à nossa vida profissional.
outros estão relacionados à nossa questão financeira, outros estão diretamente relacionados à nossa família, de maneira que cada um de nós desenvolve ao longo da nossa vida alguns desejos que são realmente especiais. E esses desejos, na grande maioria das vezes, determinam o nosso dia a dia. Eles são tão fortes para cada um de nós que eles começam a ocupar um espaço considerável na mente da gente, no coração da gente, na vida da gente. Há pessoas cujo desejo se torna uma verdadeira obsessão. E por conta disso, elas não conseguem pensar em outra coisa a não ser daquilo que elas esperam acontecer em suas vidas. Quando eu e você entregamos nossa vida a Jesus, nós devemos nutrir alguns desejos especiais. Dentre eles, esse desejo mencionado por Eliseu aqui. O desejo de receber da parte de Deus o que ele chama aqui de porção dobrada do seu Espírito Santo. Infelizmente, nós temos muita gente dentro da comunidade de fé que ainda não percebeu a importância desse desejo, sendo alimentado no coração da gente. Às vezes a nossa vida e a nossa mente estão tão voltados para o aqui e para o agora, para os nossos probleminhas e as nossas carências emocionais ou materiais, que nós acabamos nos perdendo em meio a essa parafernália de coisas humanas, mundanas e materiais, e nos esquecemos daquilo que é mais essencial para a vida da gente. A palavra de Deus, por isso, chama a atenção da gente dizendo, olha, toma cuidado com aquilo que você deseja, porque o coração da gente não é necessariamente tão confiável assim. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai observar, por exemplo, que o sábio Salomão, lá em Provérbios 4, verso 23, diz que a gente precisa cuidar do nosso coração e protegê-lo, blindá-lo de alguns sentimentos que não estão em concordância com a soberana vontade de Deus para a vida da gente. O texto diz assim, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o coração da gente precisa ser algo que deve estar, local que deve estar blindado de alguns sentimentos errados, nocivos. Provérbios 23, verso de número 7, diz que nós somos, inclusive, o reflexo daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós amamos. Assim como o homem pensa, assim ele é. Em outro texto, assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Nós somos o reflexo dessas imaginações. Na verdade, desses desejos pessoais que nutrimos e alimentamos ao longo da nossa caminhada. Quando a gente olha em Jeremias capítulo 17, verso de número 9, Jeremias vai dizer que a gente precisa ter muito cuidado porque o nosso coração é enganoso, não é nada confiável. A gente não deve se dirigir por ele, porque coração está normalmente ligado a sentimentos, e os sentimentos que nós nutrimos, eles são fúteis. Eles se dirigem de acordo com as circunstâncias. Nosso coração não consegue de maneira nenhuma se firmar em algo sólido. E é por isso que nós precisamos a cada dia estar avaliando o que nós verdadeiramente amamos, desejamos, anelamos para a vida da gente. Aí a gente vem para a vida desse homem aqui, desse homem de Deus, Eliseu, e aqui a gente observa é que a primeira coisa, o primeiro pedido que ele faz quando é desafiado por Elias para dar continuidade à obra que Elias estava realizando, então a primeira coisa que Eliseu pede não é nada voltado para essas coisas
terrenas, mundanas, passageiras. Ele pede porção dobrada do seu espírito. E por que é que ele faz isso? Há pelo menos 3 motivos para isso. O primeiro deles é porque Deus havia se tornado o valor mais importante, o ser mais importante para a vida de Eliseu. Meus irmãos, como nós estamos perdendo essa noção, essa visão, esse conceito na vida da gente. Na verdade, o nosso conceito de valor e de importância tem sido completamente diferente daquilo que a própria palavra de Deus vai nos orientar. Quando Eliseu disse, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero porção dobrada do Espírito Santo, ele está dizendo, olha, eu quero ser cheio de Deus porque Deus é a pessoa mais importante, de maior valor, de maior significância para a minha vida. Nada nem ninguém é mais importante do que Deus. E é interessante que por conta disso, se você olhar 1 Reis, capítulo 19, verso de número 20, Eliseu vai mostrar que isso é uma realidade na sua vida, porque no capítulo 19, verso 20, ele vai e abandona a família, ele deixa a família para atender o chamado de Deus. Quando você olha ainda em 1 Reis 19, verso 21, ele vai abrir mão daquilo que ele tinha, dos bois que ele tinha, dos bens que ele tinha, por causa de Deus, por causa do chamado de Deus, por causa da obra de Deus, a missão que Deus tinha para a vida dele. Ele vai abandonar seus amigos, seus planejamentos pessoais, apenas para poder seguir ao Senhor. Por que aqui Eliseu faz isso? Porque Deus era a pessoa mais importante para a vida dele. E o que é que Eliseu queria? Ele queria mais de Deus, mais da presença de Deus. Ele queria mais do poder de Deus, mais da vida de Deus na vida dele. O que é que a gente mais tem desejado ao longo da nossa vida, irmão? Qual tem sido o maior desejo do coração da gente? Qual é aquele desejo que nos tira o sono, que nos tira a paz, que realmente inquieta a alma da gente, que a gente começa a pensar de manhã, meio-dia, à tarde e à noite, que fica ali buzinando no ouvido da gente, inquietando a alma da gente, que insiste com a gente, e a gente começa a dizer, eu quero isso, eu não posso viver sem isso. Qual é o desejo maior do coração da gente? Eliseu chama a minha e a sua atenção para o fato de que eu e você não podemos nem desejamos desejar nada além de Deus na vida da gente. O próprio Jesus vai dizer isso, apresenta essa proposta para a gente no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele diz que a gente deve buscar a Deus em primeiro lugar. E as outras necessidades nossas, as questões familiares, as questões financeiras, os problemas pessoais, os amigos, a profissão e essas demais coisas. Jesus disse, olha, busque Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Eliseu foi extremamente sábio. Quando convocado para a obra, Eliseu disse assim, olha, eu quero mais de Deus, eu quero me encher de Deus, me plenificar de Deus, eu quero transbordar de Deus. Quem hoje necessariamente tem vivido esse tipo de anelo, de desejo, de ânsia no seu dia a dia? Qual de nós acorda dizendo, Deus, por favor, me enche do teu Espírito? Qual de nós está orando insistentemente ao Senhor para que haja o que Eliseu chama aqui de porção dobrada de Deus na sua vida? Qual de nós tem feito de Deus o ser verdadeiramente mais importante, mais relevante da nossa vida?
dá-me a porção dobrada do teu espírito. Não era do espírito de Elias, mas do espírito de Deus que trabalhava na vida de Elias. Era isso que Eliseu tanto queria, era isso que Eliseu tanto desejava, era isso que ele tanto anelava, porque ele sabia que nada nem ninguém pode ser mais importante e mais necessário para a vida da gente, além de Deus. Boa parte das nossas frustrações, das nossas tristezas, das nossas apatias, boa parte desse sentimento de acomodação que nós vivemos na nossa vida espiritual, na nossa carreira cristã, é exatamente em decorrência da ausência dessa sede, desse desejo, desse clamor, dessa vontade de sermos tomados, dominados completamente pelo Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que a gente não deve se embriagar com vinho, no qual existe a dissolução, a confusão, a encrenca, a dissensão, mas que a gente deve se encher do Espírito Santo. É se encher de Deus. Há quanto de Deus na vida da gente? Quanto de Deus há na vida da gente? Por que é que Eliseu pede para ser cheio do Espírito Santo? Porque ele pede mais de Deus na vida dele. Porque ele entende, em segundo lugar, que o caminho da humildade era o único caminho, ou a única maneira de se envolver verdadeiramente com Deus. Ele sabia que não havia outra maneira de se relacionar, de ser tomado, de ser usado, de caminhar com Deus, de fazer o trabalho de Deus, de executar a vontade de Deus, sem que ele se humilhasse, a ponto de poder dizer, com essa expressão, dá-me a porção dobrada do teu espírito, ele na verdade está dizendo, olha, eu não sou capaz, eu não tenho poderes ou habilidades especiais, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não reúno os atributos necessários para fazer o trabalho de Deus funcionar na minha vida e muito menos através da minha vida. Por isso é que eu preciso de Deus. E esse é um reconhecimento humilde de que ele não tinha como fazer funcionar a obra que Deus desejava fazer através dele. Deus tem uma obra grande, irmão. Deus tem uma obra tremenda, irmã, para fazer não só na nossa vida, mas através da nossa vida. Deus tem uma obra especial para fazer até através de nós. Mas por incrível que pareça, nós temos ousado em viver aquilo que eu tenho chamado já há algum tempo aqui. A gente tem ousado viver na esfera do natural. E se esquece que o sobrenatural é a grande proposta de Deus. Quando você olha para Paulo, você percebe que Paulo era um homem comum como qualquer de nós. Mas foi um homem que se doou para Deus e se encheu de Deus de tal maneira que ele conseguiu fazer uma obra extraordinária, o mais importante missionário da história da igreja. Quando você olha para Elias, profeta Elias aqui, ele se tornou o maior profeta da história do povo de Israel, porque ele se deixou tomar por Deus, invadir e tomar por Deus. Muitos de nós, em nossas igrejas, fomos invadidos por Deus. O Espírito de Deus invadiu a mente, o coração da gente, convenceu a gente do pecado, da justiça, do juízo, nos fez render aos pés de Jesus, mas ficou só nisso, porque nós travamos a obra do Espírito Santo. O Espírito não queria só invadir e selar a vida da gente, ele queria encher a gente, ele quer encher a gente, ele quer nos preencher por completo, a fim de que a gente saia do âmbito natural e comece a viver as realidades do sobrenatural. E o que é que impede a gente de viver essa realidade aqui?
é porque nós somos muitas vezes desinteressados das coisas de Deus. Estamos desinteressados das coisas de Deus. E por outro lado, nosso coração muitas vezes é dominado por um sentimento de orgulho humano, muitas das vezes até inconsciente para a gente. A gente age como se não precisasse de Deus. Quando a gente se envolve na casa de Deus, a gente faz as coisas no automático. A gente até mesmo acha que sabe fazer mais e melhor do que o irmão, do que a irmã que está na liderança, do que aquele pregador, do que aquele professor de escola bíblica dominical, do que aquela pessoa que exerce um determinado ministério da igreja. A gente diz, se eu estivesse lá, eu faria bem melhor do que ele ou do que ela. E sabe por que a gente diz isso? Porque a gente é orgulhoso demais, é prepotente demais, é arrogante demais. Ninguém consegue fazer nada na obra de Deus funcionar enquanto nós não nos humilharmos completamente aos pés daquele que é Senhor da vida da gente, que é o dono da obra. E é por isso que Eliseu está começando aqui com o pé direito o seu trabalho, se humilhando completamente, dizendo, não sou, não sei e não posso. Por isso não há como eu fazer o trabalho de Deus, não há como ser um profeta, não há como ser um homem de Deus, um servo de Deus, que agrade o coração de Deus, sem que o Senhor esteja me tomando completamente. Aí ele se humilha, ele se queda. Deus não usa homens nem mulheres orgulhosos. Por isso que Agostinho, chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho, ele disse que foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Mas disse que é a humildade, complementa Agostinho, é a humildade que faz homens serem como anjos. Mahatma Gandhi disse que o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios, mas a humildade faz grandes homens. Não é à toa que quando olhamos para a palavra de Deus, a proposta da palavra de Deus é da humilhação. É esse o caminho de Deus para a vida da gente. Provérbios 15:33 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus diz que a humildade sempre antecede a honra. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, ele vai dizer que a gente não deve fazer nada por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Esse é o caminho de Deus. Há muita gente cheia de si em nossas igrejas, mas completamente vazias de Deus. Quem não já ouviu frases do tipo, eu fiz, eu faço, porque eu sou? Muitas vezes a gente não ouve a história, quando eu trabalhava nessa igreja, eu fazia isso, eu fazia isso. Eu era assim. No meu tempo, quando eu dirigia a União de Mocidade, a mocidade era uma bênção. Você não conhece minha história, mas quando eu pregava na igreja, na minha época de pregador, quando eu pregava na igreja, eu cansei de ver vidas e vidas se rendendo a Jesus. É a gente, é o meu talento, é o meu valor, é a minha importância. Esse não é o caminho de Deus para que a vida da gente seja trabalhada, tratada e usada para a glória dele. O caminho de Deus é o caminho da humildade. Eliseu escolhe esse caminho. Ele escolhe primeiramente, pede a porção dobrada do Espírito Santo, porque o seu valor maior, a sua grande prioridade de vida era Deus. Segundo, porque ele entendeu que humildade era a única maneira de se envolver
verdadeiramente com Deus. Nada será possível de ser vivido na dimensão que a gente chama de sobrenatural de Deus, sem que a gente baixe a bola, sem que a gente se quede diante do Senhor e reconheça que Ele, e somente Ele, é que detém nas mãos todo o poder que há no céu e na terra. Só Ele é Deus sábio, só Ele conhece todas as coisas. E se Ele não nos encher, não nos tomar nas mãos e não nos usar, todo o nosso trabalho é falho, é frágil, vulnerável e muitas das vezes desnecessário na obra. Agora Eliseu faz outra coisa, quando ele diz assim, Senhor, quando ele diz assim a Elias, eu peço que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim, do Espírito de Deus que age na sua vida, eu quero essa porção dobrada na minha vida. Ele está fazendo esse pedido porque ele entende que é de Deus e somente de Deus quem provém todo o recurso necessário para a vida da gente. É só de Deus, de mais ninguém. Você deseja funcionar no trabalho de Deus, corra para os braços dele, se doe para ele, se entregue de verdade a ele, jogue nos braços dele. Abra o coração e comece a conversar com ele. Hoje eu estava lendo o livro de A.W. Tozer, um dos homens mais fascinantes. Eu pensava que ele tinha morrido há pouco tempo. Morreu em 1963. Ele fala de verdades e realidades que eu e você, com as quais eu e você convivemos nos dias de hoje. Era o que eu posso chamar de um grande profeta. A.W. Tozer era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Toda a sua pregação era voltada para a vida com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E foi certa feita perguntado a Tozer o seguinte: Tozer, como é que eu faço para ter uma vida de intimidade com o Senhor? Ele disse: olha, se apresente diante de Deus e coloque sua mente nele. Todas as vezes que vier qualquer tipo de pensamento, seja ele relacionado com família, preocupação, abandone isso. Suas necessidades, abandone isso. Naquele momento, reserve aquele momento só para Deus e foque só em Deus. E comece a chorar na presença dele e clamar a ele e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Por favor, Deus, eu preciso do Senhor. Continue clamando e chorando diante do Senhor. Não peça por nada na sua vida, não peça por nada da sua família, não peça pela solução dos seus problemas, não coloque diante de Deus seus interesses pessoais, apenas se jogue nas mãos dele e clame pela presença gloriosa dele, que quando essa presença se manifestar de maneira plena na sua vida, aí você vai pensar com a mente de Deus e fazer as coisas funcionarem como Deus deseja na sua vida e através da sua vida. Ele só assim, não tem como ser diferente. Porque ele entende que na maioria das vezes nós vamos para Deus já com a nossa listinha pronta. Você já percebeu nas nossas orações como o que acontece? 1% vai de adoração. O resto é pedido por a gente, é pedido pelos outros, é um monte de dificuldades e problemas, são sonhos da gente que a gente coloca, são os desejos da gente, e a gente pede para Deus fazer isso, para Deus curar isso, para Deus resolver o problema daquilo. A gente nem pergunta para Deus se Ele quer fazer isso, a gente não está interessado nisso, se deve ou não, se é a vontade dEle, não, a gente simplesmente diz: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. A gente tem um emprego em vista e a gente ora ao Senhor, dizendo para o Senhor abrir aquela porta para a gente. A gente nem pergunta a Deus se é essa a vontade dEle para a vida da gente. O que a gente quer é que Deus haja atendendo a nossa necessidade. E esse é que é o grande problema, essa relação é defeituosa.
E é por conta disso que muitas vezes não somos cheios do Espírito Santo, porque nosso relacionamento com Deus é um relacionamento defeituoso. Vamos a Ele baseado nas nossas necessidades e não necessariamente na necessidade que realmente temos dEle, presença dEle, vontade dEle, cuidado dEle, direção dEle, vida dEle na vida da gente. Enquanto isso não abrasar o coração da gente, não haverá comunhão perfeita, não haverá enchimento do Espírito, não haverá sobrenaturalidade nas nossas ações, na obra de Deus. Faremos tudo no automático, porque Deus não age para satisfazer o nosso ego, e Deus não tem compromisso com os nossos programas, com as nossas metodologias. Ele tem compromisso com o propósito dEle. Enquanto a gente não se quer da vontade dEle, ao planejamento que Ele tem para a vida da gente, aos sonhos que Ele estabeleceu para a gente, enquanto a gente não se queda diante dessa realidade, então não há enchimento do Espírito Santo, não há sobrenatural. E as nossas vidas, elas continuarão capengas no reino de Deus. Viveremos o ioiô constante, de em um determinado momento, vivermos uma espécie de ápice emocional do nosso relacionamento com Deus. A gente se arrepia, a gente chora, a gente exalta o Senhor, pula, celebra e dá glória a Deus. Pouco tempo depois, a gente está vazio, triste, decepcionado, ansioso, depressivo, impotente diante das situações da vida. Esse ioiô é porque não nos entregamos completamente a Ele, não nos rendemos completamente a Ele, não temos sido absorvidos pela vontade dEle, que nós declaramos à luz da palavra de Deus, é boa, ser boa, agradável e perfeita para nós. Eliseu, no entanto, disse: Senhor, Elias, meu senhor, eu quero ter a porção desse Espírito, a porção dobrada desse Espírito de Deus que trabalha na sua vida, porque eu entendo que é de Deus que provém todo o recurso de que eu preciso. Eu quero que essa unção que esteve em sua vida tome a minha vida também. Ao longo do ministério de Elias e Eliseu, por incrível que pareça, Elias conseguiu realizar, registrados na Bíblia, 8 milagres. Eliseu realizou 16. Deus fez a obra dobrada na vida de Eliseu. Dá-me a porção dobrada. E Deus não deu porção dobrada a Eliseu porque Eliseu pediu. Deus deu porção dobrada a Eliseu porque Eliseu se quedou. Resolveu se esvaziar, deixar de ser e permitir que Deus fosse tudo na vida dele e através da vida dele. Que tipo de vida, meu irmão, minha irmã, a gente deseja continuar vivendo nesse mundo? Mundo de tragédias, de violência, de pecados, mundo de dissoluções, de pandemias, sofrimentos, mortes. Mundo de suicídios, de noticiários apavoradores. Um mundo que se transforma a cada dia num verdadeiro vale de lágrimas. Que tipo de vida a gente quer viver aqui? Deus diz que é possível eu e você fazermos um trabalho especial. Deus diz que é possível eu e você andarmos na esfera sobrenatural. Deus diz que é possível eu e você fazermos mais do que aqueles que no passado foram usados por Ele. Aliás, o próprio Jesus diz isso para os discípulos.
Eu fiz toda essa obra aqui, mas vocês farão muito mais do que eu fiz, palavras de Jesus, porque eu vou para o Pai. E tudo que vocês pedirem ao Pai, com fé, Ele vos dará. Onde é que está a deficiência? Na promessa de Jesus? No caráter de Jesus? No poder de Jesus? Não. A deficiência está em mim, está em você. Nós não temos sido as pessoas que Deus espera que sejamos. Precisamos nos quedar a Ele, nos entregar completamente a Ele, para que a porção dobrada, na expressão de Eliseu, locuplete a vida da gente. Tome a mente, o coração, a boca, a alma da gente. Torne a gente completamente possuído pelo Senhor, tão cheio dele, que a nossa vida retrate mais a vida dele do que essa nossa vidinha ridícula que muitas vezes temos vivido no nosso dia a dia. Deus quer mais para mim, Deus quer mais para você, mas isso depende do meu coração e do seu coração. O que é que você ama mais? Ama o Senhor ou ama a si mesmo? Ama os projetos do Senhor ou aos seus projetos? Ama a vontade do Senhor ou ama a sua própria vontade? Ama os sonhos do Senhor ou os seus próprios sonhos? Ama a vida do Senhor em você ou a sua própria vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, precisa fazer, mas que só a gente pode responder para nós mesmos e para Deus. Que nessa noite Deus possa falar a mente, o coração da gente, e assim como Eliseu nos faça quedar aos seus pés e clamar por enchimento, clamar por uma ação sobrenatural de Deus na vida da gente, nos tomando por completo e nos usando para o louvor da glória dele. Amém? Que Ele nos abençoe. O grupo de louvor pode cantar mais uma vez com a gente? O último inédito que a gente cantou poderá ser cantado nesse momento, logo depois estaremos orando. Eu me rendo aos teus pés, me parece que foi mais ou menos a letra do inédito. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar esse inédito. Ok, os irmãos. Ok. Em teus braços é o título desse inédito. É nos braços de Deus que eu e você precisamos nos jogar, nos lançar. A vida da gente, as ansiedades da gente, as preocupações da gente, os desejos da gente, os sonhos da gente. Joga tudo isso no Senhor. Se lança dos braços do Senhor. Com confiança. Pede a Ele para ser tomado por Ele, para ser usado por Ele. E Ele certamente vai nos usar da maneira como Ele sempre desejou fazer. Vamos cantar, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seguro estou nos braços
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio que nós temos de sermos chamados filhos do Senhor. Agradecemos porque, apesar das nossas debilidades, o Senhor nos ama. Agradecemos pela visão extraordinária que o Senhor tem de nós. O Senhor que conseguiu ver em cada um de nós, Pai, a vida de gente que carecia profundamente da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. E como é bom, Pai, sabermos que o Senhor não apenas ficou na visão, o Senhor veio em direção a cada um de nós. O Senhor nos arrancou do lodaçal de pecado, o Senhor mudou a nossa vida
E agora o Senhor permanece sonhando conosco, sonhando com a nossa vida, sonhando em sermos tomados completamente por Ti e usados para o louvor e glória do Teu nome. Pai, não permitas que sentimentos, pensamentos, atitudes, ações ou reações na vida da gente possam obstruir esse grande projeto do Senhor na vida de cada um de nós. Mas que nessa noite o Senhor encontre mentes abertas, corações abertos, almas, ó Deus, que se derramem diante da Tua presença e que clamem ao Senhor para que sejam completamente cheios do Teu Espírito Santo e usados para o louvor da glória do Senhor. É assim que nós oramos, meu Pai, mas oramos agradecidos desde já por Tua resposta no nome e para a glória de Jesus. Amém. Coração silencioso, irmãos, estamos concluindo o culto da noite. Deus continue abençoando a vida de cada um, irmão. Tenha uma noite tranquila e um final de semana debaixo da presença e do cuidado de Deus.